Lucas capítulo 14, versículos de 25 a 30. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Senhor Deus, diante da Tua palavra estamos, ouvida por nós, lida por nós e agora será refletida ao nosso coração. Em Teu santo nome pedimos que Tu nos enchas o coração com a Tua palavra e com a Tua santa instrução e que sejamos por isso acrescidos do Senhor nesta noite, em nome de Cristo. Amém. Agora pode sentar. Obrigado. Houve um homem no século XIX chamado Charles Bradlaugh. Era um ativista e foi talvez um dos mais importantes defensores do ateísmo no século XIX, principalmente na Inglaterra. E uma das periferias de Londres, para quem não sabe, Londres no século XIX tinha muita favela, muita periferia, muito pesada. Mas numa dessas favelas havia um ministro metodista chamado Hugh Price Hughes. Ele nasceu no primeiro ou no segundo ano do século XX e a cidade de Londres conhecia bem aquilo que acontecia através do ministério desse pastor metodista. Então o ateísta Charles Bradlaugh desafiou o reverendo Hughes a debater publicamente com ele sobre a validade das reivindicações do cristianismo. Ou seja, eu estou falando que o ateísmo vale tudo. Será que o seu cristianismo vale alguma coisa? Então o reverendo Hughes aceitou, mas ele colocou mais uma condição para o debate acontecer. E a condição foi a seguinte: eu proponho a você que cada um de nós traga para o dia do debate algumas evidências concretas da validade daquilo que nós defendemos, as nossas crenças. Então, cada um de nós vai trazer pessoas que testifiquem dos benefícios da sua crença. Eu vou trazer 100 entre homens e mulheres que vão testificar publicamente dos benefícios do cristianismo. E você, então, traga 100 pessoas que vão testificar publicamente também dos benefícios do ateísmo. Aí ele parou e disse assim: não, vamos fazer o seguinte, você traz 80, eu trago 100, você traz 80. Talvez seja difícil, eu vou trazer os 100 que vão falar dos benefícios do cristianismo, você só traga 50 pessoas que queiram atestar publicamente dos benefícios do ateísmo. Vamos fazer o seguinte, eu continuo trazendo os 100, você traz 10. E após um momento de silêncio final, ele diz assim: não, senhor Bradlaugh, eu vou trazer as 100 pessoas, mas eu desafio você a trazer uma pessoa que testifique publicamente dos benefícios do ateísmo. Como a sua vida foi transformada, como o que ele era mudou por causa da aceitação do ateísmo em sua vida. Como no momento do desafio, Londres ficou muito agitado. Nesse momento, Londres também ficou muito agitado. Era muito comum termos, naquela época, debates públicos. Talvez o mais conhecido debatedor público aqui entre nós seja G.K. Chesterton, que foi um grande debatedor público na virada do século XIX para o XX. Mas o fato é que o senhor Charles Bradlaugh, com grande frustração e desgosto, publicamente declinou do seu desafio, porque ele não tinha uma só pessoa
que atestasse publicamente os benefícios do ateísmo para a sua vida. Eu comecei com essa narrativa, que é verdadeira, apenas para você ver que o discipulado cristão tem uma característica ímpar. O discipulado cristão sai da igreja, sai dos recantos de oração, sai das bibliotecas de teologia, sai das conversas, das boas conversas a respeito das coisas de Deus e se torna uma prática que necessariamente precisa honrar a Deus. O fruto que o discípulo deixa de modo público é o mesmo fruto que Cristo deixaria se publicamente Ele estivesse aqui entre nós hoje. Nós somos corpo, Ele é cabeça. Portanto, nosso fruto de discipulado precisa ser o mesmo fruto do nosso Mestre. É interessante nós nos perguntarmos diante dos momentos de crise ou de tomadas de decisão o que Cristo faria neste lugar. Nós temos o exemplo narrado na Escritura de cerca de 3 anos de ministério público de Jesus. E muita coisa ali nos serve de paradigma prático. Além disso, há todo o restante da Escritura que é orientação para nós. O capítulo 14 de Lucas tem sido uma escola para nós nas últimas semanas. E nós hoje veremos mais um episódio em que Jesus fala claramente a respeito de ser discípulo dele. E ele começa fazendo isso, dizendo como não ser um discípulo dele. E como é que começa esse trecho? Versículos 25 até o 27. Nós temos Jesus a caminho de Jerusalém, com grandes multidões seguindo Jesus de perto. Aqui há uma mudança de cenário. O primeiro cenário, até o versículo anterior, até o 24, é Jesus na casa de uma pessoa importante e tudo o que acontece, como se fosse um filme, tudo o que acontece dentro daquela casa, os debates, as instruções, as falas, as réplicas, as tréplicas, tudo acontece dentro de uma casa, a casa de um fariseu importante, e tudo isso está ali dentro, alocado. Agora Jesus está em campo aberto, ele está indo, se deslocando para Jerusalém, provavelmente pela região da Pérea, e ele então é cercado, é seguido por uma grande multidão. Jesus fala com palavras que são muito parecidas ao que nós encontramos em Mateus 10:37, embora não se refira ao mesmo episódio. Lá diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E ele diz ao povo que a devoção a ele deve ser tão completa e de tamanho peso no coração que nem mesmo a lealdade aos membros mais próximos da família deve ser maior do que isso. O alvo de Cristo não era reunir uma multidão de apreciadores, mas o alvo de Cristo era fazer verdadeiros discípulos surgirem daquela sua fala e daquela sua admoestação. Jesus nunca adaptou uma mensagem à preferência da maioria, mas ele falava exclusivamente aquilo que Deus, o Pai, tinha ordenado naquele concílio eterno sobre o qual falamos aqui de vez em quando, a fim de que um povo seu fosse amealhado do meio dessa geração caída, que é a nossa espécie. E aqui ele faz algumas exigências que são ousadas, que aquele que está indeciso provavelmente vai desistir, porque as indicações, as exigências de Jesus vão contra a natureza humana, e por isso é que aqueles indecisos provavelmente vão declinar de seguir Jesus numa esfera como essa. Muitas pessoas se incomodam, por exemplo, no versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, muitas pessoas se preocupam, se entristecem ou se preocupam demais com essa palavra, aborrece, vem do verbo aborrecer, que Jesus usa nesse seu discurso breve.
Será que Jesus realmente estava dizendo aqui para que um verdadeiro discípulo deveria desgostar-se, detestar, odiar, aborrecer, no sentido ruim do termo, sentir aversão por seu pai e aversão por sua mãe, querer abandonar, querer se desgostar profundamente de sua esposa, de seus filhos, de seus parentes mais próximos? Se nós compararmos os dois trechos que eu falei, esse de Lucas e aquele de Mateus 10, nós podemos ganhar uma nova luz. Nós temos uma máxima na exposição da palavra que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós não precisamos de muito apoio externo. A Bíblia nos ajuda a entender. Uma vez que Lucas usa aborrecer, ao passo que Mateus usa não aborrecer, mas amar menos. Onde em Mateus nós deveríamos ver aborrecer, Jesus na verdade fala amar menos, para passagens paralelas cujo significado é muito próximo. O sentido de aborrecer na passagem de Lucas, portanto, é o mesmo de Mateus, amar menos. Ou seja, em todas as coisas, Cristo deve sempre ser e ter a primazia. Ter a primazia é ser o primeiro, distante do segundo, é ser o primeiro além do segundo. Ele deve ser o alvo primário do amor do verdadeiro discípulo. E Jesus aqui está complementando com seu discurso aquilo que nós lemos e aprendemos ao longo de 3 sermões já nesse capítulo 14 de Lucas. E haverá mais um na semana que vem, o pastor Alain vai nos trazer. Então, quando nós comparamos, por exemplo, com Colossenses 1,18, faz todo sentido, porque lá nós vemos, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quando nós olhamos como Jesus deve ser amado por seus discípulos, é exatamente dessa forma, ele deve ter a primazia. Não pode haver amor maior em nosso coração do que o amor por Deus. Se você ama, o que Jesus está dizendo é, você não pode me amar menos do que ama a sua esposa, você não pode me amar menos do que ama seus filhos, você não pode me amar menos do que ama seu pai e sua mãe. É isso que é o contexto semântico do termo aborrecer. Se você não amar menos os seus pais, o seu filho, o seu cônjuge do que a mim, você não pode ser o meu discípulo. Naturalmente nós colocamos coisas em nossa vida as quais nós amamos mais do que amamos ao Senhor, e precisamos derrotar essas coisas em nossa vida, caso queiramos de fato ser discípulos de Cristo. Você não pode amar mais a igreja do que a Cristo, você não pode amar mais a si mesmo do que a Cristo. E é por isso que esse trecho inicial nos fala da renúncia de tudo. E o que seria mais intenso numa primeira fala de Jesus do que os seus parentes mais próximos? A palavra aborrecer tem o mesmo sentido, por exemplo, lá em Gênesis 29 e 31, quando diz assim, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. E quando você vai ver a tradução desse termo desprezada, era aborrecida, ela era amada menos. Porque no contexto imediato, lá no versículo 30, vem a explicação. Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Por que o Senhor se compadeceu de Lia? Porque ela era desprezada, ela era menos amada. Ela era aquela que era aborrecida pelo seu marido, porque ele amava mais a outra do que a ela. É a mesma terminologia que o Senhor está usando. Em outras palavras, Jacó amava menos Lia do que Raquel. E isso incomodou profundamente o coração de Deus. E nós ainda temos um fato, tudo isso é para explicar esse aborrecer. Porque muita gente fica aborrecida porque não entende o aborrecer desse lugar. Jesus nos diz para amarmos até mesmo os nossos inimigos. Como é que ele diria para nós não amarmos os nossos parentes mais próximos? Ele simplesmente está dizendo, não ame nada, nem ninguém mais do que você deve amar a mim. Ele é a primazia. E o que Jesus requer em Lucas 14, 26, nesse trecho, é o que a Bíblia inteira requer de um verdadeiro discípulo.
o devotamento completo, o tipo de lealdade de entrega que é tão verdadeiro e irredutível que não há como comparar a nossa entrega, a nossa devoção com qualquer outro afeto que não seja o afeto dado a Cristo em nossa vida. Até mesmo o afeto pela própria vida deve entrar num segundo lugar. A sua própria vida não pode ser amada por você como você ama a Deus. E eu gostaria que você, ao longo desse sermão, fosse pensando nesses elementos comparativos. Por que é que cristãos, ao longo da história, testemunharam com a entrega da sua vida diante dos momentos de crise em que sua fé foi posta contra a parede? Porque amavam mais a Deus do que a sua própria vida. Quando nós amamos mais a Deus do que a nossa própria vida, diante do cadafalso, diante do algoz, diante daquele que vai executar o verdadeiro discípulo de Cristo, ele simplesmente diz: pode matar, porque eu amo mais o meu Senhor do que a mim mesmo. É uma questão de nível, de volume de amor. Aquele que você mais ama é aquele que haverá de triunfar, ou Cristo ou você. E se você triunfar, você perdeu. O discipulado também, além de renunciar a tudo que nós vemos em volta, entra num ponto mais crítico. O verdadeiro discipulado, ele precisa renunciar a si mesmo. Versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Os meios são externos, você não está mais olhando para dentro de si. Essa afirmação, como a anterior, também encontra paralelo lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus: e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Deixa a própria vida, deixa tudo que está ao seu redor, e agora nem mesmo a sua própria estrutura de força, de vigor, a sua própria segurança entra em questão, porque você de fato está se colocando em função daquilo que Deus diz. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o trecho imediatamente anterior. E vir após mim significa unir-se a Cristo como seu discípulo. O problema é quando nós paramos para analisar e não sabemos exatamente o que é ser um verdadeiro discípulo. E aqui há 3 passos para nós sabermos quem é o verdadeiro discípulo. Primeiramente, ele precisa se negar. Esse é um exercício que é muito difícil para o ser humano. Negar a si mesmo. Negar, dizer não ao seu velho eu. Mas eu sempre fiz assim. Não continue fazendo. Mas todo mundo faz assim. Não faça como todo mundo. Mas isso não faz mal? Faz mal diante de Deus. É quando nós olhamos para o nosso velho eu, o eu separado da graça regeneradora, o eu infante na fé, e nós precisamos dizer para ele: você precisa crescer, você precisa deixar de ser o velho eu, você precisa encarnar o ser o novo eu, aquela nova criatura, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E eu não estou falando agora de salvação, estou falando de maturidade espiritual, porque muitas vezes eu tenho convicção que a pessoa pode ser salva e, no entanto, ela ainda tem práticas de quem não é salvo. Isso é imaturidade, isso é infantilidade espiritual. É não tomarmos para nós a nossa cruz, é não negarmos o nosso próprio eu, é não dizermos para o Senhor: viva o Senhor em mim, que eu seja aplacado diante da tua presença. É nós amarmos mais o eu do que a Deus, porque não queremos nos dobrar diante dele. O que nós vemos aqui, a partir do versículo 27, entrando pelo 28 até o 30, e essa pequena parábola encaixada aqui do 28 ao 30, é Jesus mais uma vez desenhando naquele quadro hipotético que eu falei. Ele falava e ninguém entendia nada, ele desenhava. Para isso ele usava uma parábola.
A primeira coisa que Jesus diz é que precisa negar a si mesmo. E eu gostaria de dizer que para ser verdadeiro discípulo de Cristo, há um preço a pagar, e há um preço bem alto a pagar. E se você não está disposto a pagar esse preço alto, é porque você ainda não entendeu o que é ser discípulo de Cristo. Não é fácil ser discípulo de Cristo neste mundo em que vivemos. As ofertas são tentadoras, os caminhos são abertos, as portas são escancaradas, desde que você macule o seu discipulado diante de Cristo. Não é fácil ser discípulo de Cristo. Não é fácil se dobrar diante do mundo e dizer: eu não quero isso. Não é fácil estar diante da mesa de um rei e dizer: eu não vou me contaminar com a comida do rei. Não é fácil. E nós temos a narrativa de apenas 4 jovens dizendo: não vamos comer isso. Eu não sei quantos comeram, porque a Bíblia não diz, mas é certo que muita gente comeu. E talvez você diga assim: o pastor está falando isso porque ele é pastor, ele vive para a igreja, enfim, a vida dele deve ser bem mais fácil. Aqui tem 2 pastores, não sei se tem mais algum escondido por aí, mas eu e o Alan estamos aqui. Eu vou dizer a você que, assim como você recebe ofertas de corrupção na sua vida, pastores também recebem. Corrupção dos mais diversos níveis. Nós precisamos também dizer ao mundo que nos cerca que nós queremos viver como discípulos de Cristo. Eu não estou falando de algo etéreo para mim, que não, eu vou falar isso para eles, mas eu não vivo isso. Ou você acha que a gente não recebe ofertas? Ou você acha que um pastor não recebe oferta para, no meio do seu mandato, mudar de igreja para ganhar 3, 4 vezes o que ele ganha? Ou você acha que só acontece lá nas multinacionais? Ou você acha que um pastor também não recebe ofertas para fazer vista grossa diante do pecado? Se nós não formos discípulos de Cristo, vocês imaginem o peso que vamos carregar, porque sendo ministros será cobrado mais de nós do que qualquer outra pessoa. Então, por favor, não tenha em mente aquela coisa assim, sabe, o pastor está lá, ele não sabe bem do que está falando. Porque eu também vivo no mesmo mundo que vocês vivem. Diferentemente do clero, de outras expressões cristãs, nós somos iguais a vocês. Primeiramente, negue a si mesmo. Os fariseus de ontem e de hoje não se negavam a si mesmos. Eles viviam mergulhados, imergidos em práticas de profunda religiosidade e de raríssima prática da espiritualidade cristã. Raso, porque o rito valia mais. Apenas ir à igreja resolve. Eu ticar o meu dízimo do mês resolve. Não, gente, isso não resolve. Isso é a ponta do iceberg. Paulo nos diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3, de 7 a 11. Em segundo lugar, se em primeiro você precisa negar a si mesmo para ser um discípulo de Cristo, em segundo lugar você deve tomar a sua cruz. E essa parábola depois, essa pequena parábola só faz sentido se a gente entender isso antes. A figura do texto, a figura que esse texto nos mostra, é de um homem condenado. Porque quando Jesus fala assim: você quer ser meu discípulo? Então pegue a sua cruz e venha atrás de mim. Quem é que pegava a cruz e ia para algum lugar naquele tempo? Era alguém condenado à morte.
A imagem, e talvez isso não seja tão claro para nós hoje, porque está fora, é anacrônico a nossa cultura, aquilo que está em volta de nós, mas para a gente entender melhor é o seguinte: alguém põe uma arma na sua cabeça, dá uma pá na sua mão e diz: cava o buraco em que você vai ser enterrado. Ou alguém diz assim, você, digamos, é alguém que entende disso: olha, a cadeira elétrica pifou, você vai lá e conserta, e assim que ela estiver consertada, você vai sentar nela e vai ser executado. É mais ou menos isso. Carregue a sua cruz, quer dizer, pegue o seu instrumento de suplício e morte e venha atrás de mim. Porque nós olhamos assim, pegar a cruz é o espinho na carne. Não, o que Jesus está dizendo é: contente-se em ter a minha vida, pegue o seu instrumento de suplício, de tortura e de morte e venha atrás de mim. Porque se você não fizer isso, você não pode ser o meu discípulo. E nós estamos num tempo em que nós achamos que todos os louros devem ser postos na nossa cabeça. Nós achamos, como eu ouço sempre, isso aqui é um país maravilhoso, temos 40 milhões de evangélicos neste país. E eu falo assim, misericórdia, 40 milhões de evangélicos dava para mudar o mundo. E o nosso país não sai disso. Por quê? Temos um evangelho pífio neste país, esfriado do seu discipulado. Gente que anda como barata tonta dentro das igrejas sem saber quem é Deus. Gente que não é discípulo de forma alguma de Deus, mas que assina embaixo como se fosse. Gente que sai de bancos de igreja como a nossa, vai para um plenário público da política nacional e se conforma em ser o que nós vemos que são. É claro que há honrosas exceções. Eu estou falando de forma geral. Gente que sai de bancos de igreja como a nossa e comete crimes de colarinho branco. Gente que sai de bancos de igreja como a nossa e se torna estuprador, violentador, matador, ou você acha que no meio de 40 milhões não há nenhum assassino? São coisas que não paramos para pensar, porque a nossa visão é romântica. Mas Jesus disse: se você não se negar, e se você não pegar o seu instrumento de suplício e morte, se você não negar a si mesmo até o ponto de dizer: eu morro por causa de Cristo, e eu ainda carrego o instrumento pelo qual eu vou ser morto publicamente, mediante vergonha pública, você não pode ser meu discípulo. E nós temos sido condescendentes com as práticas nefastas do mundo, ao invés de sermos atrelados a uma prática de verdadeiro discipulado do Senhor. Somos vergonha diante de Deus. Temos sido o opróbrio diante de Deus. Nós nos conformamos com pouco diante de Deus, porque nós queremos o muito para nós. Finalmente, a terceira coisa, para alguém ser considerado discípulo de Cristo, ele deve começar a seguir Jesus e não pode mais parar de seguir Jesus. Seguir o Mestre aqui significa confiar nele totalmente, como está lá em João 3,16. Caminhar totalmente em seus passos, como está lá em 1 Pedro. Obedecer aos seus mandamentos, João 15. Ter gratidão profunda pela salvação recebida da parte do Senhor, Efésios 4. Se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não carregarmos a nossa cruz e se nós não seguirmos Jesus continuadamente, não somos discípulos de Cristo. Somos apenas membros de igreja. Isso podemos ser à vontade. Podemos ser estatística, estamos entre os 40 milhões, isso podemos ser à vontade. Podemos ser cidadãos de bem. Você pode me dizer assim: olha, eu não roubo, não mato, ótimo. Aliás, esse seria o seu dever, isso seria o natural, né? Isso virou privilégio de quem é correto, mas isso seria o natural de nós fazermos. Versículo 23 de Lucas 9 nos diz algo interessante.
dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Parece que Jesus está falando a mesma coisa lá de Lucas 14. Ele fala isso em Mateus 16, ele fala em Marcos 8 também. O diferencial de Lucas 9:23 é o que nos confirma que, uma vez começando a seguir a Jesus, isso tem que se perpetuar. Porque lá em Lucas 9:23 ele diz: dia a dia. Ad continuum. Se você começou a seguir a Jesus, você tem que seguir Jesus até o final. Precisa deixar o seu eu para trás, estar realmente decidido a aceitar a dor, a vergonha, a perseguição, por amor dele e por causa de Jesus. E por causa do nosso pensamento sempre romântico, né? A gente fica lendo e vendo filmes de missões e de perseguições de outros tempos, a gente acha assim: a perseguição é aquilo, é alguém pegar uma cimitarra e ameaçar arrancar a tua cabeça com aquilo. Perseguição às vezes é psicológica, às vezes é emocional, às vezes é uma perseguição acadêmica, às vezes é uma perseguição profissional. Você está disposto a ser perseguido? Eu estou fazendo a pergunta e você deve responder ao seu coração diante de Deus. Você está disposto a carregar a sua cruz? Instrumento de suplício e morte? Isso não é retórica de domingo à noite, isso é a palavra de Deus para o nosso coração. Alguns cuidados. A ordem do Senhor é lógica, não necessariamente cronológica, porque os 3 atos acontecem em conjunto. O abrir mão do eu, enfim, tudo aquilo que eu falei precisa acontecer em conjunto, apenas sabendo que após a conversão deve vir a santificação da nossa vida. E um outro cuidado que nós temos que ter é que uma pessoa não consegue, por suas próprias forças, negar-se a si mesmo. Ninguém aqui consegue negar a si mesmo por suas próprias forças. Não há ninguém tão altruísta que consiga negar todo o seu ego por si próprio. Sempre vai sobrar uma pontinha. Sempre vai ter um cabelinho do seu ego que vai ficar para trás. Não tem como. Nós não somos assim naturalmente. Tomar a cruz e seguir o Salvador, não conseguimos fazer isso por conta própria, apenas porque desejamos. A nossa vontade é instruída a fazê-lo, mas nós precisamos da bondade e da misericórdia do Senhor. A conversão, bem como o mesmo processo de santificação, falávamos hoje isso aqui pela manhã, esse processo que se segue precisa do amparo e da ajuda do Senhor. Embora certamente tenhamos a responsabilidade humana, mas nós precisamos da ajuda do Senhor. O que eu quero dizer para você é: você tem 2 opções, ou você confia no Senhor para fazer tudo aquilo que Ele próprio ordenou que nós fizéssemos, enquanto nos negamos para ser verdadeiros discípulos, ou nós vamos nos tornar esquizofrênicos. Eu tento, mas não consigo, e você vai morrer tentando sem conseguir. Ou você deposita as intenções do seu coração nas mãos do Senhor, confiando que além da sua responsabilidade, o Espírito Santo haverá de ajudar você, ou você não vai conseguir, você vai parar no meio do caminho. Você vai ter uma vida espiritual, eu não estou falando que você vai perder a salvação, não cremos nisso aqui. Eu vou dizer que você vai ter uma vida espiritual pífia, morna, uma vida espiritual sem frutos viçosos. Quem já viu árvores frutíferas sabe que você pode ter 5, 10 laranjeiras boas, daquela laranja da terra, bonita. Eu e a Rafa que gostamos, né? A laranja Bahia ou da terra. E de repente a 11ª dá cada laranjinha desse tamanho. Crente é assim também, é pelo fruto que nós somos reconhecidos quanto ao viço da nossa espiritualidade. Eu posso dar um fruto viçoso, eu posso dar um fruto michuruca, murcho. E quem faz isso é a nossa responsabilidade em seguir a Deus, abraçado, envolto por aquilo que o Espírito Santo faz em nosso favor a fim de conseguirmos isso.
Mas, para voltar a falar do exemplo de Daniel, diante da mesa, nós precisamos dizer: eu não quero comer dessa comida. Foi Daniel quem disse. O Espírito Santo não falou ali naquele momento. Daniel sabia o que precisava fazer. Eu sei o que eu preciso fazer. E cada um dos filhos de Deus aqui presente também sabe o que precisa fazer. Finalmente, renunciar àquilo que você tem. Você já renunciou a tudo que cercava você, tudo de afetivo, tudo de amado que cercava você. Depois você teve que renunciar a você mesmo. E finalmente, você tem que renunciar a tudo que você tem. Aquelas multidões todas eram favoráveis ao que o Senhor falava, mas elas não se mostravam em nenhum aspecto comprometidas com a mensagem de Cristo. Jesus poderia ter facilitado para aquelas pessoas. Vamos fazer o seguinte: vou baixar um pouco o nível de exigência, para vocês se encaixarem aqui. Aquilo que eu falei lá atrás, isso não faz mal, todo mundo faz isso. Abaixar o nível de exigência para a gente se encaixar. Jesus não faz isso. Antes, Jesus, ele assevera: você não pode ser meu discípulo. Você não pode ser meu discípulo. No versículo 33 ele vai dizer de novo: não pode ser meu discípulo. Jesus não abaixa o nível. E aqui nessa pequena parábola, que é o último trecho da mensagem, parece que nós estamos falando de um construtor bastante racional. Quando você lê, você pensa que é uma mensagem positiva. Na verdade, Jesus fala de forma negativa para entendermos uma mensagem positiva a respeito do discipulado, de ser discípulo. Depois ele estabelece uma mensagem aparentemente negativa para nós aprendermos e entendermos a informação negativa dele. Esse tipo de troca era muito comum na literatura grega, que é a literatura básica do Novo Testamento. Qual de vós, isso está implícito, quando diz assim: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? E por aí vai. Olha que coisa bonita, O sujeito é cônscio, ele tem consciência do que vai fazer, ele senta, ele planeja. E embora possamos perceber essa pessoa como um construtor racional, essa pequena ilustrador, na verdade, está nos mostrando um construtor imprudente. Aquele homem está pensando em construir uma torre. Que tipo de torre? Algumas versões colocam algumas outras possibilidades de tradução. O original não deixa isso muito certo. Que tipo de torre é? Uma torre como se fosse um silo para guardar cereais? Uma torre de vigia, para vigiar algum campo, uma cidade, alguma coisa? Uma torre que servisse de uma residência temporária? Era possível você construir uma pequena torre no cimo de muros muito largos de cidades fortificadas? E seja o que for, o argumento é que antes de começar a fazer isso, aquele homem deveria calcular os custos. E por que isso? Porque se ele não fizesse isso, ele poderia ser alvo de chacota, objeto do que é ridículo. Porque o versículo 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Se alguém quiser ser seguidor de Cristo, porque Cristo lança esta parábola, logo em seguida ele dizer por 2 vezes: se você não abandonar essas questões emocionais ao seu redor, e se você não abandonar a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. E ele imediatamente entra nessa parábola. Antes de alguém ser um seguidor de Cristo, precisa compreender que ser um cristão não é estar num mar de rosas. Você nunca vai ver na fachada desta igreja a frase: deixe de sofrer, pare de sofrer, nunca mais sofra. Você não vai ver, porque essa não é a mensagem da Bíblia. Jesus deixou isso bem claro ao advertir que a porta é estreita, ao falar que o caminho é difícil. A Escritura nos mostra que estamos num deserto. A Escritura diz que nós somos peregrinos.
O caminho, a jornada por um deserto é, por si próprio, uma jornada complexa. Até hoje, estamos no século 21, não é fácil você planejar a travessia de um deserto. Estamos falando de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, dependendo da passagem que nós lermos. O caminho é difícil, pouca gente entra por ele. Ele também deixou afirmado para nós que nós teríamos aflições e perseguições. Este mundo não nos reserva boas coisas, portanto, é natural que diante do Senhor nós paremos, saibamos tudo que nos aguarda e tomemos a decisão certa. É por isso que aquele homem para, aquele homem que de fato não é o que parece numa primeira leitura que nós fazemos, ele precisa parar de saber o que vai acontecer com ele. É certo também que o verdadeiro discípulo, por outro lado, jamais se perde. Ele tem o seu caminho garantido. E nós sabemos também que muita gente que parece ter abraçado Jesus Cristo e que depois simplesmente deixa de lado a fé, é gente que resolveu amar mais este mundo do que é o Senhor. Vejam bem onde é que nós fomos parar. Eu comecei a fazer a equivalência no começo do sermão sobre o que nós amamos mais. E quando eu termino este sermão, antes de aplicar, eu digo, alguns, porque passaram a sua vida espiritual amando mais outras coisas do que a Deus, talvez pai, mãe, amigos, irmãos, talvez tenham amado mais a si mesmos do que ao próprio Deus. Vão fazer coro com Judas e vão fazer coro com Demas, que tendo amado o presente século, deixou Paulo para lá. 2 Timóteo fala de Demas. Tudo porque alguma coisa foi mais amada que Cristo. O que eu gostaria de deixar para o seu coração, antes de aplicar diretamente, é que está na sua mão resolver quem você ama mais. Você está diante da mesa, Cristo está diante de você, e o mundo está diante de você, você está diante de você, seus pais, seus irmãos, seus amigos estão diante de você. É uma constelação de coisas boas e lícitas que você pode amar e deve amar. Mas você não pode nem deve amar nada disso além de Cristo. Porque se você amar qualquer coisa além de Cristo, você pode ser um Demas da vida. E talvez o seu coração se perca, porque você teve o objeto do seu amor trocado por algo que não era Cristo. Eu não sei se você entendeu a profundidade disso. Mas isso é muito contundente. Aquilo que você faz é a parte externa de ser um discípulo. Quando o profeta passava e a mulher chegou para o seu marido e falou assim: vamos construir um quartinho para esse profeta? Alguns versículos antes, ele passou e a mulher disse: lá vai o homem de Deus. E eu me pergunto, o que é que falam quando você passa? O que é que seus colegas de trabalho falam de você? O que é que seus colegas de turma falam de você? O que é que o seu chefe fala de você? O que é que o seu subalterno fala de você? Né? Aquele funcionário que você gerencia, se você for gerente de alguma coisa. O que é que falam de você? Falam, lá vai o homem de Deus? Lá vai a mulher de Deus? Ou o que será que eles falam? Nosso testemunho é público. E a gente não consegue esconder por muito tempo que a gente é. Porque nada há oculto que não venha a ser revelado, nem mesmo o nosso padrão de comportamento. Aplicando para o nosso coração, para ser um verdadeiro discípulo, a pessoa precisa estar disposta a renunciar
a todas as demais coisas. Isso envolve tudo que eu já falei aqui hoje. Se Jesus não valer mais do que as coisas, inclusive as boas e as lícitas, se Jesus não for mais amado por você do que essas coisas, como diz o povo, você está lascado. Não vai ser nada bom. E quem não faz isso, quem não ama Jesus mais do que as outras coisas, não é discípulo de Cristo. Simples desse jeito. Depois, nós vimos aqui que para ser um verdadeiro discípulo, a pessoa precisa se resignar a ter o seu ego contorcido, massacrado, colocado no lugar certo, enfrentando as maiores tribulações, perseguições, problemas, dissabores, dores, se necessário for, e até a morte, se ela vier. Se Jesus não for mais importante do que qualquer dessas coisas feitas por amor a Cristo, sinto dizer, você não é discípulo de Cristo, porque foi Ele quem falou. Eu acabei de ler para vocês aqui. Terceira aplicação: para ser um verdadeiro discípulo, a pessoa precisa calcular as perdas e o alto custo do discipulado. É muito provável que você, sendo um discípulo de Cristo verdadeiro, você veja gente que você sabe que é mau caráter, é pecador, é pernóstico, é soberbo, é tudo que não presta, é um pecador sabido, nato e visível. É muito provável que você veja essas pessoas triunfando sobre você. Deu para entender? É muito fácil você falar como salmista: Senhor, por que o ímpio prospera tanto? Por que eu ralo que nem um cachorro sem dono lá na rua, e eu viro o mês, faço isso para pagar uma conta e nem sempre consigo? E o infeliz está roubando, está sendo corrupto, e parece que ele está se dando bem na vida. É muito provável que você tenha esse tipo de dissabor. Mas lembre-se que nada do que você tem é seu, tudo é de Deus, inclusive você próprio, caso você seja um discípulo de Cristo. Vida, bens, pessoas, sentimentos, tudo que está no seu coração, tudo que você tem, tudo que você é, precisa estar debaixo do amor de Cristo Jesus. Para isso você tem que também amá-lo. Se Jesus não representar tudo para a sua pessoa, para você, você não pode ser discípulo de Cristo. Não há aferição métrica. Eu falei tudo. Eu não falei 60%, eu não falei 30%, eu não falei 99%, eu falei tudo. Se Cristo não representa tudo para você, se você não ama Cristo com tudo que você é e tem, você não é discípulo de Cristo. Não foi o pastor Joel que falou, foi a Bíblia. Tá bom? Só para você não me acusar por aí de ser fundamentalista. Qual é a solução para tudo isso, gente? A primeira delas é a gente se converter de verdade, né? Essa é a primeira solução. Eu estou falando de gente crente. Estou falando daquele que conhece a Deus, mas que tem áreas na sua vida que precisam ser convertidas ao Senhor junto com o seu coração. Há um mito na nossa sociedade que diz que a ciência é asséptica. Isso quer dizer que a ciência não toma partido, a ciência é a ciência. Isso é uma das grandes balelas do século XX que mergulha no século XXI. Porque a ciência é feita por cientistas. Cientistas são seres humanos. Todo ser humano tem um ponto de vista. Não existe, portanto, uma ciência asséptica, porque não existe um ser humano asséptico, sem ponto de vista. Isso acontece na teologia também, tá? Não é só na ciência, não. Não existe uma teologia asséptica. Você tem um ponto de vista, você tem uma área que você se define na teologia e você segue aquilo. E eu falo disso porque também existe um mito, que é o mito da possibilidade de o ser humano, nós, crentes inclusive, permanecermos na neutralidade. Não há possibilidade de você ser neutro.
Não tem como você ser neutro. Ou você é ou você não é. Ou você é sim ou você é não. Ou você está de um lado ou você está do outro. Tá? O muro da vida espiritual é tão fininho que você não consegue ficar em cima dele. Você cai, ou de um lado ou do outro. Eu me lembro quando eu era criança, eu conseguia correr em cima do muro. Graças ao bom Deus, eu estou aqui hoje provando que eu não caí nenhuma vez. Eu tenho um primo que caiu lá de cima uma vez, se quebrou todo. Eu não sei onde é que estava a nossa cabeça com aquilo, mas num tijolo dessa largura, a gente era criança e conseguia correr ali em cima. Na vida espiritual isso não é possível. O muro que nos separa dos dois lados é tão fininho, mas tão fininho, que você não consegue ficar em pé lá em cima. Você vai cair, de um lado ou do outro. Você não é um ser neutro. Ou você está disposto a seguir a Cristo e ser seu verdadeiro discípulo, ou você já não é seu verdadeiro discípulo. Deu para entender, gente? Estou sendo claro? Estou? Podem responder. Estou sendo claro? Sim, de verdade? Então tá bom. E a última coisa, você não consegue ser discípulo de qualquer jeito. Você só é discípulo se você seguir o que Cristo falou, porque você quer ser discípulo de Cristo. Então você não tem como arbitrar. Eu vou ser discípulo de Cristo do meu jeito, não tem como. Você só pode ser discípulo de Cristo do jeito de Cristo. Eu estou falando coisas absolutamente simples. Na lógica, na linha de raciocínio, são coisas absolutamente simples. Mas são profundamente complexas de colocarmos em ação, porque a nossa humanidade nos carrega para o outro lado. O meu convite a você, fiquem tranquilos, não vou fazer apelo do tipo, fique em pé, vem aqui, não vou fazer esse tipo de apelo, mas eu vou fazer um convite para você fazer 3 coisas, e depois nós vamos silenciar por um tempinho, e eu vou orar com vocês, por vocês e por mim também. Primeiro deles, eu quero convidar você a renunciar a tudo e a fazer isso diante de Deus. Tudo que diz respeito às suas emoções, aos seus afetos, que aqui no texto foi exemplificado pela família, pelos amigos, e a renunciar a tudo que faz parte dos seus afetos por causa de Deus, pelo amor a Cristo. Entenderam qual é o primeiro convite? Entenderam? Sim ou não, gente? Sim. É que crente presbiteriano de vez em quando fala alguma coisa. Segundo convite que eu falo a você, eu faço a você, é para você renunciar a si mesmo, para você diante do Senhor quebrar o seu eu, para você se tornar discípulo de verdade. Você precisa deixar tudo que está na área dos seus afetos, debaixo do amor de Cristo. E você precisa deixar tudo que você é, aquilo que você olha no espelho e ama, você precisa amar menos para amar mais a Deus. Esse é o segundo convite. Entenderam o segundo convite? E o terceiro convite é que você renuncie ao que você tem. E você não vai me ver, nem hoje, nem nos domingos subsequentes, pedindo tudo que você tem na carteira para botar aqui. Eu não estou falando disso. Estou falando de algo muito mais intenso do que aquilo que você tem na sua carteira. Estou falando de tudo que você tem como ser, como pessoa, tudo aquilo que você tem alcançado a partir de você mesmo. Tudo aquilo que está ao seu redor e que você acha que está sob o seu domínio. E coloca isso debaixo do amor de Cristo. Não necessariamente o Senhor vai pedir essas coisas a você, porque talvez seja apenas um Isaac para você. É Deus falando para você, traz o teu filho, traz a lenha, traz um cutelo e sobe com ele o monte. E Abraão deu o seu filho. Mas Deus não pegou o seu filho.
que eu estou convidando você a fazer a mesma coisa nessa noite com relação a essas 3 coisas. Apresenta o seu Isaac e talvez Deus não pegue o seu Isaac, mas se Ele pegar, que a glória seja dada a Ele. Eu vou silenciar com você e em seguida faremos uma breve oração sobre essas questões. Por favor, incline a sua fronte. Nosso desejo, Senhor Deus, é sermos verdadeiros discípulos do Senhor. No entanto, ó Deus, nós vimos nesta noite, por um trecho tão curto da Tua Escritura, que é mais fácil não sermos um bom discípulo do que sermos bons discípulos. E o que nós pedimos nesta noite é que aqueles que de fato clamam ao Senhor por essas 3 entregas da sua vida, todos os seus afetos, a própria pessoa, o seu próprio eu e tudo o que tem, que isso seja posto a Deus diante do Senhor como uma oferta nesta noite. Eu tenho certeza, ó Deus, que aquele que assim fizer vai sair daqui nesta noite leve, mesmo que isso represente dificuldades, perseguições e, por que não dizer, até mesmo circunstâncias de vida ou morte. Mas a leveza de estarmos diante do Senhor, podendo dizer: meu Deus, eu segui a Tua orientação e eu hoje sou um verdadeiro discípulo de Cristo. O que mais importa nesta vida, Senhor, se não andar consoante os Teus passos, debaixo da Tua vontade, da Tua direção, amando Cristo acima de tudo e de todos, amando Cristo acima de si mesmo. Senhor Deus, se nós tivermos aqui uma igreja de discípulos verdadeiros de Cristo, nós seremos uma comunidade conhecida pelos frutos de uma igreja saudável e verdadeira. Porque isso começa simplesmente a brotar do nosso meio. E é isso que nós precisamos do Senhor, cada vez mais de Ti. É por isso que eu oro pelos meus irmãos, e eu oro ainda por aquele que, ouvindo esta palavra, por alguma razão não está convicto da sua salvação, e eu peço a Ti, ó Deus, que o Teu chamado eficaz venha sobre todos os Teus eleitos. E ninguém que seja Teu filho saia deste lugar sem a plena convicção de ser filho do Deus Altíssimo. E que nós todos reunidos também estejamos convictos de sermos discípulos do Senhor. Oramos e agradecemos a Ti por Tua santa, boa, inerrante, suficiente e necessária palavra para a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém.